Rapaziada, então, continuando aí os vídeos de doenças autoimunes, eu vou falar um pouco de uma doença autoimune muito conhecida, que é o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Também conhecido como LES. Tá, vamos lá. Bom, o que vai ser o lúpus, então? O lúpus ele é uma doença autoimune, tá? E ele é considerado uma colagenose. O que é uma colagenose? É uma doença que vai afetar a parte do colágeno. E o colágeno, a gente sabe que o tecido conjuntivo ele é rico em colágeno, então normalmente a gente está se referindo a doenças que vão afetar o tecido conjuntivo, tá? De modo geral. O lúpus ele é autoimune, por isso que ele está aqui, né? E o que quer dizer lúpus? Bom, o lúpus, a palavra lúpus quer dizer lobo, tá? Porque uma das principais características do lúpus vai ser a asa de borboleta ou a asa de mariposa que a gente consegue ver no rosto do paciente. E parece muito com lobo, tá? Eritematoso quer dizer pele, né? Eritema. E sistêmico quer dizer que pode afetar o corpo de modo sistêmico, pode afetar órgãos e tudo mais, tá? Bom, qual que vai ser a evolução do lúpus? Bom, o lúpus, ele é muito variável, tá? E normalmente o paciente que apresenta o lúpus, ele vai ter a mesma sintomatologia, ou sintomatologias parecidas em toda a vida, tá? O lúpus ele vai afetar principalmente as articulações, a pele e vai afetar também, pode afetar, se não tratado, o corpo inteiro, tá? A gente pode ter a nefrite lúpica e tudo mais. Então, é importante a gente tratar o lúpus, né? Diminuir, pelo menos diminuir aí a sua questão sistêmica. Bom, qual que vai ser a epidemiologia do lúpus? Bom, as mulheres são mais afetadas, como na maioria das doenças autoimunes, e as mulheres são afetadas principalmente entre 15 a 45 anos, tá? Uma relação de homem para mulher, a cada 10 pessoas que tem lúpus, 9 são mulheres e um são homens. As mulheres a gente pode ter em pessoas negras e normalmente é relacionado a pessoas que moram em zonas urbanas, tá? Bom, quais são as causas e os fatores de risco do lúpus? Bom, é muito parecido com a parte da miastênia graves, né, que eu já falei, que é principalmente o tabagismo, né, o consumo de cigarro crônico, raios ultravioletas, né, e infecções por bactérias e vírus, tá? Na parte das causas e fatores internos, a gente pode estar relacionado principalmente a hormônios sexuais e genética. Os hormônios sexuais, por exemplo, o estrogênio, por exemplo, pode ter tem algo a ver principalmente com a associação que eu falei, que as mulheres de 15 a 45 anos, mulheres em idade fértil, elas são mais propensas a ter o lúpus. Então pode ter essa associação dos hormônios sexuais aí também, tá? Bom, então qual vai ser a relação do lúpus com os raios ultravioletas? Bom, os raios ultravioletas, o que eles vão fazer? Os raios ultravioletas, de forma geral, eles têm um efeito imunológico nos nossos queratinócitos, tá? Nossos queratinócitos, eles são células que ficam na pele, tá? E vão produzir principalmente a parte da queratina. E os raios ultravioletas vão proporcionar aos queratinócitos para que eles façam uma apoptose, tá? Que é a morte celular programada. Os raios ultravioletas também, eles promovem dano direto ao nosso DNA, tá? Então isso pode ter algum fator também em relação ao lúpus, tá? E se a gente tem uma apoptose pelos queratinócitos dos raios ultravioletas e a gente ter também a parte da alteração do DNA, isso vai ser algo maligno, né? Vai ser algo ruim para o nosso corpo, né? E com isso, com essa apoptose, com essa alteração de DNA, a gente vai ter a liberação dos é, fatores pró-inflamatórios, né? Que é a interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, também conhecido como TNF-alfa. Tá? Então a gente vai ter a liberação desses compostos, né? E pode afetar também a parte de nossas células e ter uma inflamação, né? Bom, qual que vai ser a fisiopatologia do lúpus eritematoso sistêmico, então? Bom, o que acontece no lúpus eritematoso sistêmico? O nosso corpo ele não consegue diferenciar os antígenos internos dos nossos antígenos externos. E isso vai causar, infelizmente, a resposta autoimune, tá?
Os fatores de risco do lúpus eritematoso sistêmico, como eu falei, os raios ultravioletas, o cigarro, etc., eles vão promover a apoptose celular. Que nem eu falei, os raios ultravioletas, eles proporcionam a apoptose dos queratinócitos, né? Então, nesse caso, vamos usar o queratinócito como exemplo. Os raios ultravioletas batem na nossa pele, os queratinócitos têm a parte da apoptose, tá? Quando ocorre essa apoptose, principalmente dos queratinócitos e de qualquer outro tipo de célula, a gente vai ter a liberação do DNA da célula, das histonas da célula e das proteínas. Esse composto, DNA, histonas e proteínas, a gente chama eles de antígenos nucleares. Por quê? Porque eles ficam dentro do núcleo da célula, tá? Então a gente vai ter esses antígenos nucleares aí rondando, como se fosse um descarte aí na parte da apoptose, tá? O ruim disso tudo é que as células plasmáticas elas vão produzir anticorpos que vão atacar esses antígenos nucleares. E os antígenos nucleares, esses anticorpos que vão atingir esses antígenos nucleares, a gente vai chamar eles de anticorpos antinucleares. Porque, que nem o próprio nome já menciona, é anticorpo antinuclear, que vai atacar essa parte nuclear aí da célula. A célula que teve a apoptose. Além disso, com esse ataque constante dos anticorpos antinucleares nos antígenos nucleares, a gente vai ter um imunocomplexo chamado de AGAC, tá? E esse AGAC, infelizmente, ele vai se tornar sistêmico, né? Então, ele vai passar do sangue, etc, e vai poder afetar o corpo como de modo geral, né? Bom, quais são os sintomas então do lúpus eritematoso sistêmico? Bom, é principalmente artralgias, né, que vai ser dor nas articulações, febre, erupção malar. O que é erupção malar ou eritema palmar? Vai ser eritema malar, perdão. Vai ser aqui que eu tinha falado, que vai ser a asa de mariposa ou a asa de borboleta, que é quando o rosto do paciente ele fica vermelho, como se fosse uma borboleta mesmo, né? Então, isso já é um indício e é um sintoma muito característico do lúpus. Outros sintomas vai ser a fotossensibilidade, as mialgias, que é a dor na parte dos músculos, e paniculite. Paniculite vai ser os problemas na parte da gordura, tá? E que nem eu falei, o lúpus pode evoluir e ter, por exemplo, uma nefrite lúpica, por exemplo, ou uma serocite, que é uma inflamação na parte da, do tecido seroso, né? Dos tecidos serosos mesmo. Bom, para fazer o diagnóstico do lúpus, então, a gente vai usar a lógica, né? A gente vai pegar os anticorpos antinucleares, os anticorpos anti-DNA, e a gente vai ver se a gente está tendo muito, né, desse anticorpo antinuclear. Se tiver muito, a gente pode suspeitar que, que esses anticorpos antinucleares estão atacando, né, a parte das histonas, proteínas e o DNA da célula, causando assim o lúpus. A gente pode ver se tem um anticoagulante lúpico, né, se está tendo coagulação correta, né, porque o lúpus ele proporciona também essa questão aí de problemas na, na hemostase. E a gente pode usar os critérios de Euler ou ACR no lúpus também para fazer o diagnóstico. Esses são os parâmetros, tá? Do Euler, ACR do lúpus. Você pode ver que ele tem muitas manifestações. A gente vai ver manifestações constitucionais, que é a febre, manifestações cutâneas, manifestações articulares, manifestações neuropsiquiátricas, celulite, manifestações hematológicas, manifestações renais. E a gente vai ver também essa parte de manifestação, né? E também a gente vai ver os parâmetros imunológicos, né? Anticorpos antifosfolipídios, complemento e os anticorpos altamente específicos, que eu tinha falado, que é o anti-DNA e anti-DNA e também a parte dos anticorpos antinucleares, tá? E aí a gente consegue ver se fazer um diagnóstico aí da pessoa com lúpus, né? A gente consegue pegar essa tabela aí e classificar ela se ela tem lúpus ou não, tá? O tratamento do lúpus vai ser a prevenção das complicações, né? Porque, como eu falei, o lúpus ele pode ser sistêmico, então pode atacar regiões do corpo que são fundamentais, né? Principalmente os rins, né? Que eu falei. A gente vai ter que fazer a educação do paciente, falar para ele evitar sol, evitar tabaco, né? Etc. Porque a gente sabe que isso aí são fatores desencadeantes aí do lúpus e pode piorar.
Na farmacologia, a gente pode usar hidroxicloroquina, corticoides e imunossupressores. Imunossupressores a gente usa basicamente na maioria das doenças autoimunes, né? Porque a gente vai reter um pouco desse ataque imunológico aí no paciente. E corticoide serve principalmente para a parte das dores e etc. E é isso. Então, esse é o lúpus eritematoso sistêmico nas doenças autoimunes.